Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas Daniel da Silva, sou discente da disciplina de Programação Paralela, ministrada pelo professor Dr. Alexandre Carvalho Silva. E hoje nós vamos apresentar aqui um pouco sobre os conceitos e as diferenças entre MPI e PVM. Primeiramente, já começo com uma citação aqui, que nós vamos ver todas no final. É o seguinte, qual será o nosso roteiro aqui, como já explicado na etapa 1. O nosso roteiro será o seguinte: se tratando de MPI, nós teremos os conceitos, a história, o suporte, objetivos e um exemplo. A mesma coisa vale para o PVM, onde teremos novamente o conceito, a história, o suporte, os objetivos e um exemplo do que de programação, né? Nesse caso aqui utilizamos C para os dois casos, tanto para o MPI quanto o PVM. No fim, nós fazemos uma comparação entre o MPI e o PVM através de uma tabela comparativa traduzida de uma referência utilizada aqui do Geeks for Geeks. Primeiramente, a gente precisa entender qual é o conceito do MPI. O MPI ele nada mais é que um tipo de padrão de biblioteca de troca de mensagens, que é a base, né, dessas duas, tanto do MPI como do PVM. E aí a gente tem uma palavra importante aqui, que é um padrão de biblioteca, né? Então, ele é uma biblioteca nesse caso e não uma linguagem de programação. Nós vamos ver que no caso do PVM ele está mais para uma linguagem de programação do que para uma biblioteca em si. E essa biblioteca ela é utilizada pelos compiladores nesse caso. Então, é um método que é comumente usado, né, o MPI, para poder programar sistemas de memória distribuída. Ele é utilizado para definir rotinas e é útil quando nós temos máquinas aí de memória distribuída. A história do MPI é o seguinte: esse padrão MPI ele foi aí introduzido pelo Fórum MPI em 1994, maio, e aí ele foi atualizado em 95. O documento que define, né, essa primeira versão aí se chama MPI, a Message Path Standard, e foi publicado pela Universidade de Tennessee e está disponível no site do Fórum do MPI até hoje. Aí nós tivemos o lançamento do MPI 2.0 lá em 97, e aí em 2012, somente em 2012, tivemos o lançamento do MPI 3.0. Assim como em 2015 nós tivemos o lançamento do MPI 3.1, que forneceu só algumas correções em relação à versão 3.0, nada de muita novidade. O MPI ele suporta as seguintes linguagens: ele suporta C, C++, Fortran e Java. Ele suporta também os modos de comunicação, ou seja, ele suporta padrões síncrono, bufferizado e padrões de pronto. O objetivo do MPI é que, principalmente esse de aqui, né? Na questão da comunicação entre processos, seria entre enviar e receber mensagem entre dois processos, e o envio e recebimento de mensagem entre vários processos, né? Ou seja, mais do que dois processos interagindo entre si, né? E aí temos a questão da sincronização, que é uma questão muito recorrente quando nós vimos sobre CUDA, por exemplo, né? Quando tínhamos o uso de mais de dois strings, a sincronização era perdida. Então temos aqui uma questão de sincronização entre processos. Temos também a criação e a manipulação de comunicadores, que no MPI nós temos os comunicadores, né, quando nós vamos estudar a base lá do MPI, e alguns recursos avançados, que por exemplo nós temos os tipos de dados que são definidos pelo usuário, a comunicação unilateral e a entrada e saída paralela, né, de dados. E aqui agora nós vamos para um exemplo na nossa máquina aqui. Esse exemplo ele foi retirado de um site que eu vou deixar como referência no fim, que está até marcado aqui como referência 5. É esse exemplo aqui. No caso do MPI, a gente pode incluir ele desse modo, né, que é uma biblioteca. E aí nós temos aqui, primeiramente, essa variável global. No caso do MPI e do PVM, eu não pude estudar muito sobre o código em si, mas esse código aqui, basicamente, o que ele faz é para que cada processo ele jogue na nossa tela um Hello World, né? Então cada processo tem que printar aqui um Hello World, né? Que é nessa parte aqui, ó. Todos os processos printam um Hello World para nós, e aí a gente tem o tempo que cada processo gastou ali para poder printar, né? Então todos os processos no fim são printados lá e o tempo que cada um demorou para executar esse Hello World. Então é uma função assim, a mais simples possível, que estava no site que eu deixei como referência
do uso do MPI, né, para poder na questão da programação paralela. E aí a gente vai agora para o PVM, né? No caso do PVM, qual o conceito básico? O conceito básico é que o PVM ele é um tipo de ferramenta de software que é projetada para computação distribuída heterogênea, ou seja, diferentemente do MPI, que é uma biblioteca, né, onde nós podemos utilizar o código ali da maneira que eu acabei de mostrar, o PVM ele é um tipo de ferramenta de software, né? Então já é um outro esquema totalmente diferente que aqui nesse caso é utilizado para computação distribuída heterogênea. E aí na história do PVM nós temos o seguinte: ele foi criado no Oak Ridge National Laboratory em 89 e aí foi reescrito em 91 na Universidade de Tennessee, né? Como a gente vimos no caso do MPI também foi na Universidade de Tennessee. E nesse sistema aqui, o que a gente tem? Nós temos uma rede que permite nós temos a permissão de uma rede heterogênea que pode ser feita a partir de um conjunto de processadores distribuídos, que é visto como uma máquina virtual paralela, ou seja, no caso do PVM, nós temos uma máquina virtual paralela, assim é visto, né, como uma máquina virtual paralela. O PVM, na questão do suporte, nós temos o seguinte: ele permite uma coleção de máquinas Unix ou Windows, no caso. Então, basicamente tudo, né, que nós temos hoje em dia se não está na base do Unix é o Windows, né? Então sistemas operacionais meio que completo e que podem ser usados em um único grande computador paralelo, e ele usa a linguagem simples de entrada, né, como C, C++, o Fortran, né, para poder implementar a computação paralela, no caso do PVM, né. Então no PVM nós temos ali o PVM rodando, né, nesse grande computador paralelo, e aí a entrada de código que para poder manipular ali esse sistema, essa máquina virtual, por assim dizer, através utilizando essa linguagem, né, C, C++ ou Fortran. E aí os objetivos do PVM nesse caso seria que é uma estrutura de software, né, que cria uma arquitetura de computação distribuída a partir de um sistema conectado em paralelo, que funciona nesse caso como uma unidade única para processar qualquer tarefa de computação de ponta, né? Ou seja, quando entrávamos aí na problemática das multitarefas para os computadores, surge aí a criação do PVM, né, que com a única unidade você consegue processar qualquer tarefa de computação assim de alto nível, em que em tese os computadores eles não seriam capazes unicamente, mas quando unidos, apesar de ter uma única unidade que processa, que centraliza, né, eles se tornam capazes aí. E aí vamos ao exemplo aqui na nossa máquina. Aqui nós temos o exemplo do PVM. Então se a gente for dar um Hello World lá no PVM, tem que, claro, rodar o PVM para que isso aconteça. Então a gente sobe esse código no PVM e aí ele pinta para a gente um Hello World também para cada processo, né? Aqui a gente tem o buffer que a gente passa para cada máquina, e aí em cada maquinazinha lá vai ser printado esse Hello World. Aqui nós vamos entrar já na parte final, que é a parte da comparação entre o MPI e o PVM, né? Tem alguns termos aqui, que é o seguinte: aqui são as categorias, né, de comparação. Aqui como é feito no PVM, como é no MPI. No quesito de padrão, no PVM o padrão é usado para computação distribuída heterogênea. Já no caso do MPI é um padrão para passagem de mensagem, né? Então, apesar de poder ser usado para essa troca de mensagem, né, que era a base lá da escolha do tema, mas nesse caso específico seria mais adequado o MPI. O conceito base é que no PVM nós temos aí um conceito de máquina virtual, e já no MPI nós não temos essa abstração, é a abstração de ser uma biblioteca mesmo da linguagem. Na heterogeneidade, no caso do PVM, ele suporta, né, heterogeneidade nos termos da máquina, redes e aplicação. Já no caso do MPI, ele suporta heterogeneidade em termos de comunicação de mensagem heterogênea somente, né? Somente nesse quesito fechado. No quesito de sistema operacional, o PVM é um sistema operacional que pode ser distribuído, né? Um sistema operacional distribuído em si. E já o MPI não é um sistema operacional distribuído, porque ele é uma biblioteca, né, para escrever programas de aplicação, né? Suporta mensagens. O PVM ele suporta somente troca aí as mensagens simples. Já no caso do MPI ele suporta mensagem rica, então é uma vantagem que tem no MPI aqui no uso. A topologia.
O PVM ele não usa nenhuma topologia específica, já o MPI ele usa a topologia de comunicação lógica, né, nesse quesito da troca de mensagem. Na portabilidade, em relação ao desempenho, o PVM ele é portátil, já o MPI ele é portátil no quesito da flexibilidade, né, que é mais fácil até de manipular o MPI. Na categoria, o PVM ele é mais visto como uma linguagem de programação e o MPI é mais visto como uma biblioteca, ou seja, a biblioteca sai aí como uma ferramenta da linguagem, já a linguagem possui um escopo totalmente maior e diferente, né, em relação a ser simplesmente uma biblioteca, até porque como o PVM ele é visto aí como uma máquina virtual, logo o poder, né, o poder de manipulação nele, nesse escopo dele é bem maior, né, então é bem diferente. A questão do controle, o PVM ele detém o controle sobre o processo e os recursos, né? Até porque como ele rodaria aí com uma máquina virtual, então ele tem acesso a essas coisas em específico, ele não está preso à linguagem, né? Ele está mais preso aos processos, à comunicação direta que ele faz. E no caso do MPI, ele está apenas preocupado com a passagem da mensagem, porque a preocupação com o processo, com os recursos que a máquina tem, deve ser feita com base na linguagem e com padrões que, sim, que servem para a linguagem de modo geral, né? Então, se você faz gerenciamento lá de memória em Java, você usando MPI é independente. Você fazendo esse gerenciamento de memória, gerenciamento de recursos de computador de modo geral, isso independe do MPI. Tolerância ao erro. No caso do PVM, ele tem uma forte tolerância a erros, né, e a falhas, ou seja, já no caso do MPI já não tem essa tolerância tanto aí a falhas e erro, até porque como é uma biblioteca, então outras coisas ele não tem esse controle. Já no caso do PVM ele tem esse controle, então é mais fácil para ele até detectar as falhas. E por natureza o PVM é dinamicamente reconfigurável, já o MPI é um modelo bem estático. Isso tudo, toda essa diferença entre eles aqui, né, existe principalmente por causa do seguinte: o MPI é uma biblioteca, o PVM está mais para uma máquina virtual, então o poder no PVM de controle a partir do PVM em si é bem maior em relação a ser simplesmente uma biblioteca, que é o caso do MPI. Eu acho que deu o tempo aqui, né? Nossa, não vamos poder esgotar muito ao que foi proposto, mas é basicamente isso mesmo que eu queria passar. Aqui está as referências, né? Primeiro nós temos um artigo de lá do Geeks for Geeks, que foi assim a grande base desse trabalho, que fala a diferença entre o PVM e o MPI, né? É um artigo bem recente de 2020. Depois nós temos um pouco sobre a descrição do padrão MPI em si, que foi mais para conceituação. Do PVM também um artigo ali para mais para conceituação, história e tudo mais, para a gente entender a base, né? E aí nós temos a comparação entre as features, né, tanto do PVM quanto do MPI. Então o que cada um pode oferecer ali, mas como era um artigo mais antigo, né, de 98, então eu preferi usar até mais o exemplo do Geeks for Geeks mesmo. Temos também um exemplo do código com MPI, que foi um dos que eu mostrei aqui, da Universidade da Carolina do Norte. E também temos o exemplo tirado do PVM, que também foi da Universidade da Carolina do Norte, mas é um aluno de lá, né, que publicou esse livro aqui, né, Beowulf Cluster Computing with Linux, né, a segunda edição aí do livro dele. E eu acho que é isso. Obrigado pela atenção e até breve.